E o mercado da bola do Santos está agitado. Possibilidade do Lucas Lima chegar ao Santos. Ângelo, que o Santos recusou a ida do jogador ao Nottingham Forest. E agora apareceu o interesse do Flamengo no jogador santista de apenas 18 anos e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes disso, quero te dar uma outra dica para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Santos, principalmente em novidades de mercado da bola, que é você baixando o aplicativo da OneFootball. O link está na descrição. Estou aqui com o aplicativo e, como vocês podem observar, várias notícias do Santos. Você sempre é notificado quando alguma novidade aparece no Santos. Inclusive, se o Ângelo vai para o Flamengo, se o Ângelo vai para outro clube, se o Ângelo fica, você fica sabendo em primeira mão assim que sai a notícia lá na OneFootball. Então, por isso é importante você baixar o aplicativo. O link está na descrição e vai uma dica, tá? Baixa o aplicativo e seleciona o Santos como seu time do coração, porque aí você sempre recebe notícias personalizadas, tá certo? Bom, o que aconteceu dessa história, né, envolvendo Ângelo e também Flamengo? O staff do Ângelo entende que seria interessante uma mudança de ares. Existe uma pressão muito grande em cima do Ângelo, tanto pelo desempenho do Santos, como pelo desempenho do Ângelo e também por toda a confusão dele sair, xingar o torcedor, né? Foi cobrado pela torcida organizada do Santos na última partida contra a Ferroviária. Enfim, não é dos melhores o clima entre os torcedores santistas, né? Alguns, e o Ângelo. Então, existe esse entendimento de quem cuida da carreira do Ângelo que seria interessante uma mudança de ares, seja de forma definitiva ou, quem sabe, também por um empréstimo. O que acontece? Um dos clubes que o staff do Ângelo ofereceu o jogador foi o Flamengo. E aí o Flamengo recebeu essa sugestão e gostou da sugestão. Inclusive, o Vene Casagrande, né, que é um jornalista, um setorista que cobre o Flamengo, que tem bastante informação sobre o Flamengo, ele acabou fazendo um vídeo e também acabou tweetando sobre essa possibilidade do jogador atuar pelo clube rubro-negro. Ele disse o seguinte: Flamengo tem interesse em Ângelo dos Santos e acompanha de perto a situação do jovem no Peixe com a ajuda de um intermediário. Então, só resumindo, né, o que o Vene Casagrande disse no canal dele aqui no YouTube, que depois vocês podem conferir, é o seguinte: o Flamengo autorizou o intermediário a começar a conversar com a diretoria santista. Ele não entra muito em detalhes se seria um empréstimo ou uma compra do Ângelo, mas a diretoria do Flamengo entende que é uma negociação difícil, uma negociação que demanda muitos valores. Só para vocês entenderem, né, e para a gente recapitular, o Santos aceitou emprestar o Ângelo por 1 milhão de euros até julho deste ano ao Nottingham Forest, com a possibilidade de uma compra de 18 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais. Aceitou esse 1 milhão de euros, ok. Só que o que pegou, né, para que o Santos recusasse a saída do Ângelo foi a questão financeira. O Santos gostaria de receber esses 18 milhões de euros à vista. O Nottingham Forest, da mesma forma que fez com o Palmeiras, queria parcelar até 2025 a compra do Ângelo. E aí o Santos, como está precisando de dinheiro para ontem, acabou falando, bom, nesse formato aí não interessa a gente. Né? E aí o Ângelo segue no Santos Futebol Clube, pode ser que venha uma outra proposta no meio do ano, enfim, mas por hora o Ângelo fica. E agora apareceu esse interesse do Flamengo. Aí você vai me perguntar, Nájila, mas faz sentido o Ângelo sair do Santos, que querendo ou não, ele é titular, ou no máximo, né, briga com uma posição com o Mendonça ou com o Lucas Braga, mas tem muito mais chance de jogar no Santos do que no Flamengo? Flamengo, entrei até no site oficial do Flamengo, os jogadores, né, os atacantes: Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Marinho e Everton Cebolinha. E hora ou outra também o Flamengo coloca algum jogador da base para jogar ali no ataque. Só que é aquilo que eu sempre venho falando com vocês, o Flamengo hoje e o Palmeiras são dois times que o conjunto funciona.
capaz de me colocar lá no ataque do Palmeiras, no ataque do Flamengo, e eu conseguir desempenhar um bom futebol, dar uma assistência, fazer um gol, e isso valoriza. Eu canso de falar aqui nesse canal de que time bom valoriza jogador. Time ruim desvaloriza os jogadores. E hoje o time do Santos é um catado em campo. O Ângelo hoje é extremamente pressionado pela torcida do Santos. O Ângelo, ele sai e ele acaba xingando um torcedor e isso acaba virando uma bola de neve e tem uma certa pressão. Então é um momento muito delicado que o Ângelo está passando no Santos. E o próprio staff do jogador entende que seria interessante uma mudança de ares, ou por empréstimo ou de forma definitiva. O que eu, Nájila, acho que vai acontecer? Não vai dar em nada essa questão do Flamengo. Eu acho muito difícil. Só se o Flamengo quiser pagar, sei lá, 18 milhões de euros à vista, aí o Santos provavelmente venderia. Mas caso contrário, acredito que não. Né? Mesmo envolvendo algum outro jogador, acho muito difícil. E tem a outra questão. O Santos sabe que o Ângelo é um jogador que, mesmo com um desempenho que não está condizendo com a expectativa da torcida, é um jogador que, no meio do ano passado, teve uma proposta do Newcastle de 20 milhões de euros, que o Santos acabou recusando, porque o Santos queria 25 milhões de euros. No começo desse ano, o Milan fez uma sondagem de se o Santos aceitaria cerca de 15 milhões de euros pelo Ângelo, e o Santos falou a mesma coisa, que começava a conversar a partir de 25 milhões de euros. Aí começou o Campeonato Paulista, né? Veio jogos e mais jogos onde o Santos não conseguiu ir bem, onde o Ângelo não conseguiu ir bem. E aí o Santos foi conversando com o Nottingham Forest e chegaram nesse número aí de 18 milhões de euros por uma venda. Aliás, você pode colocar 18 milhões mais, né, 1 milhão de euros também, né? Vamos totalizar aí praticamente 19 milhões de euros, somando empréstimo e compra. Então, eu, Nájila, né, não sou da diretoria, não converso com ninguém da diretoria, mas eu acho que o Santos vai preferir, se for para vender o Ângelo, para algum clube da Europa. E também de olho no meio do ano, que é a principal janela de transferência lá da Europa, onde é um começo de uma nova temporada, onde geralmente os clubes gastam mais, não tem essa questão, né, de fair play financeira, mais difícil. Então, se eu fosse opinar, eu acho muito difícil que o Ângelo acabe indo para o Flamengo. Mas vamos acompanhar, né? Porque futebol é muito dinâmico. Uma coisa que é dita pela manhã acaba completamente diferente acontecendo à tarde. Mas vamos acompanhar, a gente vai te atualizando aqui lá no aplicativo da OneFootball, que eu tenho certeza que você vai baixar terminando esse vídeo pelo link da descrição ou através do QR Code na tela. Você também vai ficar bem informado, tá certo? E sempre lembrando, o Ângelo tem contrato com o Santos até dezembro de 2024, podendo estender por mais 2 temporadas. A multa rescisória do Ângelo é de 60 milhões de euros e caso receba uma proposta, né, oficial de Flamengo ou de Nottingham Forest ou Barcelona, não, de Real Madrid, sei lá, o Barcelona precisa ser comunicado porque o Barcelona tem a preferência na compra do Ângelo, tá certo? Então, é isso, quero muito a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o que você acha desse assunto e dessa possibilidade. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.